Olá, seja bem-vindo a mais um Mil Contra, o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Eu sou Igor Mendes, gerente executivo de Growth PJ do Inter. E você sabe, né? A gente tem aquele ditado, o cliente sempre tem razão. Claro que nem sempre isso a gente pode levar ao pé da letra, mas é essencial e muito importante que o nosso cliente tenha conexão com a nossa marca e se sinta bem atendido, né? E por isso a gente está com uma convidada super especial aqui hoje, que é a Ana Luísa Nogueira, gerente executiva de UX aqui do Inter. Oi, Igor, muito obrigada pelo convite. É um convite para falar de um tema tão relevante para o sucesso das empresas e um tema muito legal também de se trabalhar. Perfeito. E para a gente começar, Ana, eu queria que você introduzisse sobre o assunto UX. O que significa, né, essa sigla e por que ela é tão importante? Então, vamos lá. UX, User Experience, mas no português é a experiência do cliente. UX refere-se à forma como a gente se sente como consumidores ao consumir um produto ou serviço e participar de uma jornada de compra, de um processo de cadastro. Então, assim, o processo que eu estou passando na contratação ou no relacionamento com uma empresa, que emoção ele me gera? Eu tô feliz, eu tô seguro, inseguro, confiante, desconfiado. Tô achando simples, tô achando algo muito complexo. Então, para tratar desse escopo e entender como o cliente se sente no seu processo de consumo, a gente trabalha o UX cuidando aí dessa experiência do usuário. Entendi. E a gente sabe, né, que grandes empresas, em geral, tem setores, departamentos e acabam investindo, por terem mais recursos, acabam investindo muito, né, nessa área de experiência do usuário e de como melhorar esse processo, né? E para pequenas empresas, assim, isso também é valioso? Como que elas podem também atuar, né, dentro desse modelo de trabalho pensando no cliente? Então, eu acredito que todas as empresas, grandes ou pequenas, se beneficiam ao ficarem atentas ali para a experiência do usuário. É óbvio que em algumas isso é mais latente, evidente, conseguem ter um resultado mais imediato, principalmente as empresas que trabalham com comércio eletrônico, digital, startups, empresas que já vendem experiência. Então, quando a gente pega em exemplo hotelaria, compra de viagens, essas empresas digitais que nasceram no digital e oferecem seus produtos e serviços de forma digital, elas se beneficiam mais da UX. E é muito importante esse olhar atento para a experiência, porque ela garante a satisfação e lealdade dos clientes. E isso é independente, né, de porte, né? Porque isso é, na verdade, um drive, né? É uma forma de atuação da companhia. Se ela, para a empresa, independente dela ser pequena ou grande, né? Ela tendo foco nesse cliente, na experiência que ele está tendo, independente de ser num suporte digital ou ser até pessoalmente, né, ela vai se beneficiar porque esse cliente vai ter mais conexão com a empresa. Exatamente. O cliente satisfeito e engajado é ele que escala e prospera o negócio. E esse é o olhar do UX, do profissional que trabalha com o design de interface. Perfeito. E tudo bem, né? A gente falou aqui um pouco que ter foco no cliente, que não necessariamente são necessários grandes investimentos para entender. E como que os empreendedores, que às vezes né, não tem uma equipe, é ele sozinho, ele tem uma empresa bem enxuta, como que eles conseguem entender e identificar esses pontos em que ele pode melhorar essa interação com o usuário e entender as expectativas que ele tem sobre o produto dele? Então, começa, né, como você disse, com esse olhar atento para todos os pontos de contato e interação desse usuário, desse cliente ou desse lead com o negócio. Então, o primeiro passo seria fazer mesmo esse mapa de por onde esse cliente passa
E aí a gente consegue pegar todos os feedbacks, todas as pistas, todas as intenções, todas as emoções que o cliente ele está sentindo e demonstrando em cada uma dessa etapa, dessa jornada. E nesse sentido, né, que você falou um pouco de escuta, fala um pouco de ferramentas, assim, né? O que que esse empreendedor pode usar? É pesquisa? É ir para a loja e escutar o usuário, o cliente? Então, todo feedback, quando a gente pensa em experiência do usuário, todo feedback é bem-vindo. E a gente pode coletar ele de diversas formas. Existem ferramentas no mercado que são específicas para pesquisa, mas basicamente é a gente usar de um CSAT, de um NPS, de uma pesquisa de satisfação, do como posso te ajudar. Ou então, se eu não tenho esses momentos, essa abertura para no meio do meu processo entrar com essa escuta, eu posso também fazer pesquisas quanti, quali, usando os formulários padrões que existem aí no mercado ou com um software mais sofisticado. O mais importante aqui, para além da ferramenta, é essa conexão com o cliente, é entender quem que é o público-alvo e qual que é a dor dele que eu estou solucionando e os desejos e anseios que ele tem com o negócio. O mais importante é o conteúdo. Exatamente. E menos como que você vai chegar lá. Né? Exatamente. Perfeito. E dentro desse todo, né, que a gente falou aqui um pouco das ferramentas, um pouco de como é importante construir essa escuta ativa e na sua visão, assim, quais são os erros mais cometidos nesse processo? Assim, que normalmente um empreendedor, alguém que é responsável por, né, estabelecer esse processo dentro de uma empresa, normalmente comete? Então, quando a gente fala, né, voltando à minha questão anterior, que todo feedback é válido, a gente tem que saber de quem a gente pega esse feedback. Eu preciso estar conectado com quem é meu público-alvo, para quem é o meu produto. Esse serviço que eu estou prestando, ele gera valor para quem? Porque se eu também faço pesquisa com uma pessoa que não é o consumidor do meu produto ou do meu serviço, vem um resultado que não vai ficar aderente ao meu sucesso. Então, um erro muito grave que muitos empreendedores cometem é não entender bem quem é o seu público-alvo, para quem é aquele produto, para quem é aquele serviço. Então, se eu já tenho isso muito bem mapeado, toda a escuta é bem-vinda, coletada de qualquer maneira durante o fluxo, eu só preciso estar conectado aí para quem é o meu produto. Isso que você falou é bem importante. Assim, a gente já teve outras, né, em outros episódios aqui do podcast, a gente falou muito disso, né? Que muitas vezes o desafio do empreendedor ele acha que tem que vender para todo mundo, né? Que, eu quero que todo mundo queira comprar o meu produto. Mas muitas vezes não é todo mundo que é público daquilo que você está construindo. Então, esse trabalho anterior de você pensar o seu negócio, de você pensar para quem que você está construindo aquele serviço ou aquele produto. É óbvio que você pode acabar atingindo outros públicos, mas você tem que ter uma priorização, né? Sim, você tem que ter um foco. Sim, o foco é importante. E quando a gente fala de experiências memoráveis e até a gente pega cases de sucesso do mercado, essa experiência ela é sempre muito personalizada. Então, acaba que na defesa do UX e nessa pauta por entregar a melhor experiência, quanto melhor ela for, mais granular ela é. E aí, por isso, dessa conexão com o que esse usuário espera e deseja encontrar ali. E aí, nessa ideia da conexão, né, a gente muitas vezes ouve assim, né, que muita gente acha que ter uma boa UX, né, ou uma boa interação com o seu usuário, principalmente quando a gente fala de negócios digitais, e-commerce, tá na beleza, né? E, assim, a gente sabe que beleza, ela depende, né? Ela depende do que o que às vezes para mim é bonito visualmente, para você não é. O que você acha disso, assim? Como que isso funciona dentro do mercado? Então, esse é um outro ponto muito relevante. Muitas vezes, a gente se concentra na aparência visual do design e foca pouco na usabilidade. E é uma combinação, é uma junção das duas coisas. Não adianta uma estética perfeita, um visual que todo mundo olha e fala, uau,
se na hora que eu dou um comando, clico num botão de ação ou navego por essa experiência, eu não consigo chegar do outro lado, eu não consigo terminar esse processo. Ele tem muitas fricções, ele volta lá no sentimento, deixa o cliente inseguro. Então, obviamente, a gente sempre está atrás, em busca do belo, do confortável, daquele impacto visual que já gera uma predisposição para o usuário seguir. Mas isso deve estar casado com essa usabilidade, a garantia de que todos os processos, sistemas, ferramentas que estão rolando por detrás daquela interface fluam também com simplicidade, organização e agilidade para o usuário. Perfeito. E a gente está falando o tempo todo aqui de cliente e de usuário, né? Que é aquela pessoa que vai fazer uso do meu serviço ou que vai comprar o meu produto. E na sua visão, assim, você acredita que um investimento, né, em UX, né, em uma boa experiência do usuário, impacta também em outros indicadores da empresa, como, por exemplo, atrair mais clientes, reter mais clientes, vender mais para o mesmo cliente, ou seja, ter um ticket médio maior ou ter uma recorrência desse cliente dentro do seu produto, ou dentro da sua loja, ou dentro do seu, né, daquela empresa que tem um foco, né, na UX? Eu acredito totalmente nisso, assim. Eu acho que esse escopo gerou tanta relevância e hoje ele é tão querido pelas empresas, principalmente as de tecnologia, porque a UX, ela visa essa experiência fora do comum, essa experiência extraordinária, e isso escala todos os indicadores de uma companhia. Então, vai desde aquisição, ativação, adoção, retenção e, principalmente, a recomendação, quando a gente fala do indicador de NPS, né? Então, eu tenho um cliente leal, um cliente feliz que está comprado com a empresa, quantos outros clientes ele vai trazer? Então, eu acho que como linha final ali do resultado de trabalho de um UX, obviamente, a gente vai olhar a estética, a gente vai olhar a usabilidade, mas o que chancela mesmo e coroa essa boa entrega são os resultados da companhia, da empresa, do negócio. Perfeito. Muitas vezes, né, a gente não consegue enxergar uma conexão imediata, mas quando a gente olha, né, no longo prazo e na forma como esse cliente constrói a relação dele com a marca e com o negócio, ele é um multiplicador daquele conceito, multiplicador daquela proposta de valor, né? E isso muitas vezes vale muito mais do que o investimento em si, né? Que é feito, né? É sobre negócio, é sobre continuidade dele, né? E aí, falando um pouco disso, né? A gente falou também sobre usabilidade, aliar o visual com uma boa usabilidade. Você pode exemplificar, assim, trazer alguns exemplos pra gente de como isso pode impactar numa melhor experiência do usuário, ter uma boa usabilidade e como o empreendedor pode ter atenção nisso? Claro. Por exemplo, um processo de checkout simplificado, onde eu tenho poucas etapas para concluir um pagamento, famoso One Click Buy. Um menu de navegação intuitivo num aplicativo, onde o cliente, ele entra, navega e a qualquer momento ele sabe aonde ele está e para onde ele tem que ir na tomada de decisão e na continuidade dessa experiência. Um feedback imediato ao preencher um formulário. Então, eu posso ter um formulário com pouquíssimas perguntas, mas se esse feedback ele é tardio ou se esse feedback está offline, ele não está ali no momento da contratação, isso é uma quebra de usabilidade. Eu estou, por exemplo, comprando uma viagem, definindo um roteiro e eu tenho o sentimento de o quanto eu estou avançando naquele processo de compra. Então, eu dar essa visibilidade para o cliente, quantos passos faltam, o que ainda ele precisa preencher. Isso também controla a ansiedade do usuário e é um ponto importante de usabilidade. Um design responsivo.
vamos pegar um exemplo aqui, se a gente está falando de um site de notícias, ele ser adequado para o momento do cliente. Se o cliente está num notebook, ele consegue ter a melhor experiência. Se ele está num tablet, a mesma coisa. E assim acontece também quando ele está num smartphone. Então, eu acho que aqui tem alguns bons exemplos de como que a usabilidade ela está também atrelada aí à experiência do usuário. Você trouxe aqui um exemplo claro, né, de como a usabilidade e o UX pode intervir no resultado do negócio, né? Você falou um pouco do checkout, né? É o momento crucial de decisão de compra ali daquele usuário. Se você tem um produto, você quer que ele tenha o mínimo de fricção possível, feche negócio e siga a vida. Se você tem um processo ali que você não pensa sobre ele, coloca várias etapas, é difícil para ele colocar o cartão de crédito, é difícil para ele escolher uma outra forma de pagamento. Então, se ele começou com um cartão de crédito, mas depois, eu quero fazer um Pix, ele não conseguir tomar essa decisão e trocar, ele vai desistir, né? Então, aqui você trouxe um exemplo muito claro de como uma boa usabilidade, um bom desenho de UX pode intervir numa métrica crucial de negócio, que é venda. Isso. Né? E voltando lá, pegando um gancho na sua fala, Igor, e alguns erros, assim, voltando em um erro que também é frequente, mas também não é menos importante, é o alinhamento dessa experiência com os objetivos do negócio. Perfeito. Então, esse equilíbrio, né? Eu preciso ter uma experiência simples, fluida, que gere o encantamento, mas do outro lado, eu tenho um objetivo de negócio que precisa ser atendido, né? Então, o equilíbrio entre essas duas pontas aí, ele nem sempre é fácil, mas ele é muito necessário. Perfeito, isso mesmo. E, Ana, a gente, né, caminhando aí para o final, né, da nossa conversa, eu queria que você desse aqui para os nossos ouvintes, né, empreendedores, boa parte deles, ou aqueles que querem se tornar empreendedores, né, algumas dicas sobre como melhorar a experiência do seu usuário e automaticamente também ter clientes mais satisfeitos. Legal. Bom, gente, eu poderia citar aqui alguns passos, inúmeras dicas, mas eu vou começar pelo básico, que a gente até já citou nessa conversa. Conheça o seu usuário. Entenda quem é o seu cliente, o seu público-alvo, aonde que está o seu market share e aonde você quer dar esse dip para gerar a melhor experiência. Priorize a facilidade de uso. A gente falou aqui também sobre usabilidade. Então, vamos priorizar toda a parte estruturante de arquitetura, todo o legado para eu conseguir, no momento ali da jornada, do front-end, gerar essa melhor experiência para o cliente. Ofereça um excelente atendimento. Então, a qualquer momento, se esse cliente te procura, se ele questiona, se ele tem dúvidas, se ele fala muito bem ou se ele também dá um feedback negativo, interpreta esse retorno da melhor maneira. E com isso, também um outro ponto muito importante, promova a melhoria no seu processo, no seu design, no seu UX. Melhoria contínua é uma parte fundamental de uma boa experiência. E, além disso, também atuar aí num método ágil, onde a gente consegue, através desses inputs, desses feedbacks, gerar inputs importantes para a melhoria do processo e melhoria da experiência. Eu acho que seriam esses. E, por último, acompanhar as tendências mesmo do mercado, tendências de UX. A gente fala de design, e design tem uma coisa de, eu vou colocar aqui, imprimir aqui a minha marca, a minha forma de ser. Mas existem muitas coisas, muitos componentes, muitos processos que são padrão. E quando eu vou pelo padrão, eu simplifico, eu fico simples, eu fico leve. Fica familiarizado Exatamente. o usuário. Né? Exatamente. Então, em algumas experiências também, não é reinventar a roda, não. É fazer bem feito o que todo mundo faz e deixar para inovar e trazer ali, imprimir sua identidade e gerar essa sensação wow, onde realmente isso cabe dentro de um fluxo. Legal, Ana. E você me trouxe aqui 2 pontos que eu,
me chamaram a atenção e eu acho que vale a gente destacar. Melhoria contínua, então você tem que ser quase uma obsessão, né? De tentar buscar sempre onde tem oportunidades de melhoria. Que aí pode ser na sua interface ou até mesmo na forma como você operacionaliza aquele processo ou como você desenha o processo. Mas um outro ponto que me chamou muita atenção e que vale para todo mundo, independente de ser um negócio digital ou não, você falou de atendimento, né? Porque o atendimento, ele extrapola, né? Não adianta eu ter uma UX linda, maravilhosa, mas quando o cliente precisa de resolver um problema, ele não consegue resolver, né? Então, isso qualquer empresa pode fazer, sim, né? sim. Da loja do bairro até uma grande companhia que é internacional, que está em vários países, né? Isso é essencial e central no processo também. Exatamente. E com esse feedback a gente transforma tudo. Transforma um app e transforma a disposição de uma loja física, por exemplo. Perfeito. Exatamente, Ana. Te agradecer aí mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade. Espero que a gente possa ter outras oportunidades aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço mais uma vez. Estou aí de portas abertas para mais bate-papos como esse. Desejo muito sucesso para todos os ouvintes aqui, as pessoas que assistem o Mil Contra. Obrigado, Ana. Esse é o Mil Contra. Estamos finalizando mais uma edição. Lembrar a todos que a gente está no YouTube e também em todas as plataformas de streaming. Um abraço.